boa noite, a paz do Senhor. Bem, hoje é um dia muito especial para mim, né? Estou muito feliz, porque amanhã meu pequeno vai completar 9 anos e ele é uma bênção na minha vida, né? Mas eu aproveitei hoje, então, para vir conversar com vocês agora de noite, tá bom? Para você que vai ver esse vídeo gravado, que o Senhor abençoe sua vida. E como sempre eu solicito, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Nós estamos fazendo a leitura nesse mês de abril desse livro do Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, tá? Então, durante o mês de abril é esse livro. De segunda a sexta, sempre tem um capítulo que você pode estar acompanhando, ok? E o objetivo é levar o nome de Jesus para outras pessoas. Às vezes a gente pensa que todo mundo conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, mas realmente algumas pessoas só ouviram falar e outras nem ouviram ainda também falar de Jesus. E aí o objetivo nosso é esse, é obedecer uma ordem de Deus em que ele diz que nós temos que levar o evangelho a toda criatura, né? E nós temos que obedecer, porque o próprio Jesus disse, se você me ama, quem ama a Deus é quem obedece, tá bom? Então, antes de iniciar o estudo do capítulo 13, eu peço a Deus em oração que Ele abra os olhos da minha mente e de quem estiver assistindo, para que eu possa entender a mensagem e possa guardar essa mensagem no meu coração. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria nesse momento, para que eu possa entender o que vai ser lido aqui, tá bom? Então diz assim, em meu nome expulsarão demônios. O primeiríssimo sinal de que, segundo Jesus disse, haveria de seguir aqueles que creem é, em meu nome expulsarão demônios. Em outras palavras, exercerão autoridade sobre os espíritos malignos. Ele não disse que este sinal seguiria os pregadores. Não apenas os pastores têm autoridade sobre os demônios em nome de Jesus, mas sim todos os salvos. Os servos de Deus devem saber que possuem este poder. A Bíblia, nosso manual, registra o seguinte exemplo. Em nome de Jesus, Paulo expulsou um demônio de uma moça possessa. Ao libertá-la, o apóstolo sacudiu a cidade de Filipos até os seus alicerces. Então, em Atos 16, diz assim, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Note que essa moça era possessa de espírito. Paulo não falou à jovem, mas ao espírito, e ordenou, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aquele espírito tinha de sair, pois não existia a possibilidade de ele não ir embora. Lembre-se de que Filipenses 2:9 declara:
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O espírito maligno tinha de curvar-se ao nome. Os demônios têm de sair diante desse poder que tudo opera. Esse nome tem para a igreja, hoje, a mesma autoridade que exercia naquele tempo. Temos um grande tesouro no nome de Jesus. E como temos negligenciado. E.W. Kenyon observou: pensaríamos naturalmente, ao ler nossa literatura religiosa moderna e ao ouvir os sermões de um pregador mediano, que os demônios teriam deixado de existir ou foram encurralados em guetos nas cidades. Desse modo, estavam passando a totalidade do seu tempo entre as camadas mais baixas da humanidade. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor orávamos na cozinha de sua casa pastoral, o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim em uma visão e disse: vou ensinar-lhe a respeito de Satanás e dos demônios. Desta noite em diante, aquilo que na minha palavra é chamado de discernir os espíritos, operará em sua vida e em seu ministério quando você estiver no espírito. Fiquei arrebatado naquela visão durante 1h30, enquanto o mestre me ensinava. Boa noite, Josi. Pai do Senhor. Tava com saudade de você, viu, Josi? Vamos continuar. Durante a visão, vi um ser maligno operando por intermédio de certo indivíduo, perturbando um pastor e criando problemas que poderiam ter provocado uma divisão na igreja. Não lide com a pessoa, o Senhor me disse. Ocupe-se com o espírito, completou. Temos perdido o alvo ao procurarmos lidar com o ser humano. Na ocasião, Paulo falou ao demônio, não à moça. Como faço isso? Perguntei. O pastor estava na mesma região do país que eu, mas aquela pessoa que o incomodava estava em outra parte da nação. Não há distâncias na dimensão espiritual, disse o Senhor, e prosseguiu. Apenas fale para aquele demônio e ordene-lhe em meu nome, dizendo: espírito imundo que opera na vida de fulano para perturbar e embaraçar o ministério desse servo do Senhor. Ordeno que desistas da tua operação e cesses tuas manobras neste momento. Na visão, consegui ver o espírito que operava naquele indivíduo. Quando eu disse aquilo que Jesus me mandou dizer, aquela entidade maligna agachou-se. Ela choramingava e lamuriava-se como um cachorrinho castigado. Então falou para mim: sei que terei de ir, se você me mandar embora, mas eu não quero ir. Eu disse: já te mandei, em nome de Jesus Cristo. Não se tratava de ele ter medo de mim, Kenneth Hagin, mas lembrou-se de como Jesus morreu e foi para o inferno em meu lugar, e como lá embaixo, nas regiões escuras dos perdidos, no próprio reino de Satanás, Cristo o derrotou. Recordou-se como o Salvador ressuscitou e lançou para trás as forças das trevas ao despojar principados e potestades. Ele sabia como o Filho de Deus havia paralisado Satanás ao vencê-lo. Por isso, aquele espírito ficou com medo. Diante do nome de Jesus, ele partiu e nunca mais causou problemas ao ministério daquele homem. Pouco tempo mais tarde, eu realizava uma reunião em Pueblo, Colorado,
quando um homem veio para a ordem da fila enquanto estávamos impondo as mãos sobre os enfermos. Contou-me que era nervoso e sofria de insônia. Sua esposa relatou-me mais tarde os problemas dele na saúde mental e já havia 6 meses que o marido não conseguia trabalhar. Os médicos tinham dito a ela que o próximo passo seria mandá-lo para o manicômio estadual. Coloquei as mãos sobre ele e orei pela sua cura, para que seus nervos fossem sarados e ele pudesse dormir. Então passei a orar pela próxima pessoa na fila. Continuei ministrando a mais 4 ou 5 indivíduos. Cerca de 10 minutos tinham passado desde o instante em que o homem voltara para seu assento, que ficava à minha direita. Naquele momento, dei uma olhada na direção dele. Com meus olhos bem abertos, Deus me permitiu que eu enxergasse a dimensão espiritual. O dom do discernimento de espíritos é ver ou ouvir dentro dessa esfera. Enxerguei então um demônio sentado no ombro do indivíduo. Parecia um macaco de pequeno porte e segurava a cabeça do homem em uma chave de braço. Compreendi então que estava errado com ele. Disse-lhe: volte para cá. Quando o homem veio andando, consegui ver muito claramente o demônio sentado no ombro dele. Decidido, eu falei ao diabo: você tem de ir embora. O espírito maligno retrucou: sim, sei que tenho de sair, se você me mandar. Ordenei logo em seguida: em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe a mente e o corpo deste homem agora mesmo. O demônio caiu do ombro de sua vítima para o chão. Ficou deitado ali, tremendo, enquanto chorava, lamuriando-se. Eu disse: não é somente deixar esse corpo, como também abandonar o recinto. Imediatamente ele saiu correndo por uma porta lateral. Erguendo as mãos, o homem começou a louvar a Deus e seu rosto parecia iluminado. Contou então, sem saber o que eu tinha visto, porque eu só lhe disse isso posteriormente, que ele sentia como se tivesse uma cinta de ferro ao redor da cabeça dele, mas simplesmente essa cinta quebrava-se como um estalo. E ele gritava: estou livre, livre. Encontrei-o depois, 16 anos mais tarde, e ele continuava a desfrutar da liberdade em Cristo. Paz do Senhor, pastora Marlíria. Paz do Senhor, Juliette. Então vamos continuar. Conforme o Senhor tem permitido, posso visualizar dentro da dimensão espiritual e todas as vezes os espíritos tremem em convulsões. Isso sempre acontece, quer eu veja ou não, porque conheço a autoridade do nome de Jesus. Aprendi que posso falar ao diabo sem vê-lo, assim como também posso comunicar-me com Deus sem enxergá-lo. Se essa verdade raiar em nosso coração, sendo cristãos, nossa vida será diferente. Esse nome nos pertence e o diabo tem medo de nós. Certa vez, preguei em uma igreja onde encontrei grande dificuldade em conduzir a ministração. O povo era bom, amava o Senhor e tinha interesse na mensagem. Entretanto, era duro evangelizar ali, onde a própria atmosfera era ruim. Tudo quanto eu dizia parecia saltar da parede de volta contra meu rosto. Alguns meses mais tarde, eu estava de volta àquelas redondezas, pregando durante um reavivamento. Retornei para aquela igreja e passei algum tempo com o pastor e sua família. Ministrei na congregação deles em um culto de vigília do Ano Novo. No dia seguinte, a esposa do pastor perguntou: Irmão Reagan, está vendo alguma diferença em nossa igreja? Indaguei: o que quer dizer com isso? Ela continuou: é mais fácil pregar? O que me diz agora a respeito do púlpito? Respondi:
Há tanta diferença quanto existe entre a luz do dia e a escuridão. Não parece ser o mesmo púlpito nem a mesma igreja. A mulher sugeriu: peça a meu marido que lhe conte tudo. Então ele explicou: não digo nada às pessoas sobre isso, porque podem pensar que estou louco. O mundo espiritual deve ser tão verdadeiro para nós quanto a água é real para um peixe, porque este é o mundo à nossa volta, no qual estamos nadando. Porém, uma vez que a maior parte da igreja dá mais importância às coisas naturais e é motivada pela carne, quando alguém toca na realidade espiritual, pensam que ele está louco ou é fanático. Não digo a todos, prosseguiu o pastor, mas contarei para você. Fiquei muito preocupado. Aquela era a igreja mais difícil onde eu já pregara. O púlpito parecia um cativeiro, mas eu sabia que aqueles irmãos me amavam, davam-nos um bom sustento e tínhamos bom convívio com eles em seus lares. No entanto, aquele púlpito era como se fosse uma cadeia. O pastor detalhou: comecei a jejuar e orar a respeito. No 7º dia do meu jejum, estava ajoelhado na plataforma, cerca de 1 metro atrás do púlpito, quando olhei casualmente para cima do púlpito e o forro do telhado desapareceu. Com o dom do discernimento dos espíritos, Deus o deixou ver a dimensão espiritual e ele viu, sentado nas vigas, diretamente acima do púlpito, um grande demônio que parecia um mandril. Era aproximadamente do tamanho de um homem. O ministro do Senhor continuou: falei para aquele espírito, você vai ter de descer. Ele nada respondeu e se encolheu, como quem não queria obedecer, mas insisti com firmeza: desça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele caiu então de cima do púlpito e depois pulou para o chão. Eu lhe disse: saia daqui. Ele não disse coisa alguma, mas olhou para mim como se dissesse: não quero. No entanto, dei a ordem: vá marchando para fora daqui, em nome de Jesus. Ele marchou até descer da plataforma. Porém, ele caminhava 4 ou 5 passos e depois parava, olhando para mim, quase implorando. Mas eu falei: não, continue. Mesmo assim, ele se recusava a movimentar-se, até que eu dissesse: em nome de Jesus. Descemos pela passagem entre os bancos da igreja, parando depois de cada 4 ou 5 passos. Fui adiante dele para abrir-lhe as portas do vestíbulo. O espírito maligno poderia ter atravessado as portas, é lógico, mas foi isso que o pastor fez. Aquela coisa não queria sair até eu dizer: em nome de Jesus. Depois, abri a porta principal. Dei um passo para trás e disse: vá andando para fora. Entretanto, ele ficou parado ali. Não disse palavra alguma, mas percebi pela expressão do seu rosto que estava implorando: não faça isso. Contudo, eu me mantive firme ao prosseguir: em nome de Jesus. E ele foi andando. Desceu pelas escadas da igreja e chegou até o meio do pátio. Depois parou, virou-se e olhou outra vez para mim. Eu disse: nada disso, vá andando em nome de Jesus. Chegou até a calçada. Terá de ir andando e nunca mais volte para este local, ordenei. O macaco ficou ali parado, até eu dizer: em nome de Jesus. Então atravessou a rua correndo para o outro lado, cerca de meio quilômetro. Observei-o entrar em uma boate chamada A Cabana Verde. Na noite seguinte, a boate foi incendiada. Desde então, ficou fácil pregar aqui na igreja. Os membros notaram esse fato e têm perguntado: o que aconteceu?
No entanto, não lhes contei. Depois que tive a visão de Jesus em 1952 e ele me ensinou a respeito dos demônios com fundamentos na palavra de Deus, procurei estudar o assunto com mais afinco. Descobri que as Escrituras ensinam muita coisa sobre os espíritos das trevas, dos seus hábitos e do seu poder sobre as pessoas. O capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios ressalta um combate que não é contra outros seres humanos, ou seja, não é contra o sangue nem a carne. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Colossenses 4:12, Paulo fala: Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A palavra grega, traduzida aqui pela expressão se esforça sobremaneira, é interpretada em outra tradução por lutar e significa contender, combater. Epáfras estava sempre combatendo em suas orações em prol dos efésios. Contra quem estava lutando, quase em agonia? Certamente não era com o Pai, pois é a vontade dele abençoar os homens. A oração não muda a ação de Deus, porque ele é imutável. No Altíssimo não pode existir sequer uma sombra de variação. Podemos orar de acordo com a vontade de Deus e receber a provisão que ele reserva para nós, mas não lutamos nem nos esforçamos, tampouco combatemos com ele. A peleja é contra a força invisível que guerreia, de modo inteligente, contra o propósito do soberano. Essa força invisível, com certeza, significa Satanás, os demônios e toda a atividade deles. O diabo guerreia contra o plano divino e tem combatido contra o ministério que o Senhor me chamou para cumprir. Eu me trancava na última igreja que pastoreei para, durante 2 ou 3 dias seguidos, ficar somente em jejum e oração. Deus estava lidando comigo para eu deixar o pastorado e sair para o ministério do campo missionário. Portanto, deixei aquela igreja em 1949 e saí para a missão. Tenho feito isso desde aquela época. Naqueles primeiros 6 meses, lutei contra mais demônios do que tinha feito durante todos os 15 anos do meu ministério. Eles vieram contra mim como uma quadrilha. Veja bem, se pudessem ter frustrado o plano do Pai Celestial, teriam impedido o que eu estou fazendo hoje. Houve uma luta e eu não sabia tudo o que sei agora. Foi assim que eu aprendi muitas coisas. Além disso, os demônios dominam as pessoas de tantas maneiras que não fazemos ideia. Procuram impedi-las de irem a Deus e impedem os cristãos de crescerem espiritualmente. Em outubro de 1963, fui a Tulsa, Oklahoma, para falar certa noite de sábado em um banquete da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Ensinei de segunda a sexta-feira em um seminário sobre o Espírito Santo e realizamos o evento em uma igreja local. Deus começou a agir e, em vez de 5 noites, a reunião durou 8 semanas. Ministrei em 2 cultos por dia, de manhã e à noite, durante todo aquele período. Certa tarde, no intervalo entre as reuniões, eu estava em uma das salas da escola dominical, intercedendo a respeito do culto da noite.
Cansara-me de ficar de joelhos e estava deitado de costas no tapete, orando em outras línguas. De repente, o Espírito de Deus me falou a respeito do meu genro, o qual fundou a Comunhão Cristã da Fé em Tulsa e é presidente da Casa Publicadora Harrison. Em 63, ele passou por problemas. Ele não conseguia firmar-se em coisa alguma. Não queria manter-se em um emprego fixo. De repente, já deixava. E também não ficava na igreja. Em um dia ele estava no culto, regendo o coro, e tudo estava ótimo. Mas no outro, estava fora da congregação, soprando fumaça de charuto em meu rosto. Ainda assim, eu nunca falava coisa alguma. Simplesmente o amava. Eu sabia que o diabo tinha as garras nele, que era uma montanha russa ou um cristão ioiô, para cima e para baixo, para dentro e para fora. Sendo assim, enquanto eu ficava ali deitado de costas, orando em outras línguas acerca do culto daquela noite, o Espírito de Deus me disse de repente: há 3 demônios em Bud e seguem ele para onde ele vai. Tive uma visão espiritual rápida. Eu o vi andando pela calçada, seguida por 3 cachorrinhos, uma à direita, outro à esquerda e o terceiro no meio. O Espírito Santo me explicou. Ao se virar para a direita, ele se entrega ao demônio da direita. Quando se volta para a esquerda, entrega-se ao da esquerda. Ao se manter no meio, entrega-se ao do meio. Por isso parece às vezes que ele é uma pessoa diferente. Meu genro agia de determinada maneira de acordo com o espírito maligno ao qual se entregava. Os parentes tinham até observado. Não entendo, Bud. Ele é esquizofrênico? Meu genro era um cristão nascido de novo e cheio do Espírito. Contudo, não é porque alguém foi batizado no Espírito Santo que não seja mais capaz de ceder ao diabo. A pessoa continua com vontade própria. Um indivíduo pode ceder ao diabo e permitir seu domínio em qualquer tempo que quiser. Uma pessoa pode dar lugar à carne e acomodar-se a isso. A Bíblia ensina que temos de lidar com o mundo, a carne e o diabo. E é possível resistir a tudo isso, graças a Deus. O Senhor me disse: fale para aqueles espíritos. Em meu nome, mande-os desistir das suas manobras. Ordene-os a parar. Eu argumentei: Senhor, estou em Oklahoma. Meu genro está no Texas. O pai ensinou: na dimensão espiritual não há distância. Supliquei logo depois: diga-me outra vez exatamente como fazer isso. Ao ministrar-me, o Espírito esclareceu: você dirá: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordeno que vocês, os 3 espíritos imundos que seguem o meu genro, desistam das suas manobras e cessem suas operações. Ele havia me ajudado a sentar-me para falar tudo isso. Então veio a mim a palavra do Senhor: dentro de 10 dias ele terá um emprego. Continuará nele até fazer outra coisa que tenho para a vida dele. Escrevi isso em um papel, marquei a data e o coloquei na minha carteira. Tempos depois encontrei Bud e ele contou: meu sogro conseguiu um emprego. Eu respondi: eu sei disso. Tirei aquele papel da carteira e o passei a ele, que confirmou: foi exatamente neste dia que consegui o emprego, ao contar 10 dias a partir da data marcada ali. Permaneceu naquele trabalho e foi um grande sucesso, chegando até a assistente da gerência. Queriam colocá-lo como supervisor de outro empreendimento. Deus, porém, o chamou para Minneapolis, em Minnesota, para reger o coro de uma igreja. O chefe dele comentou o seguinte com alguém que contou para mim: não entendo esse jovem. Foi para aquele lugar distante a fim de dirigir cânticos e ganhar $100 por semana.
Eu lhe ofereci 20 mil por ano para dirigir esta empresa e ainda lhe garanti 30 mil em 18 meses. Não há dúvida de que em 5 anos ele estaria ganhando 50 ou 60 mil. Meu genro, contudo, queria obedecer a Deus e tem andado com ele desde aquela época. Não lutei contra a carne e o sangue, nem lidei com meu genro. Nosso problema é que continuamos lidando com a pessoa, ao passo que o problema talvez não seja bem assim. Sendo pastor, costumava ver indivíduos presos a forças invisíveis, e isso sempre me causava muita preocupação. Pensava continuamente em como poderia ajudá-los. Muitas vezes fui guiado a ordenar que os poderes invisíveis sobre eles fossem quebrados. Tive bons resultados, porque bastava dizer, em nome de Jesus, ordeno que o poder de Satanás sobre essa vida seja quebrado. Instantaneamente, a pessoa era liberta e pude ver isso acontecer várias vezes. Eis o que Kenyon disse nesse sentido. Descobri que a razão porque muitos homens não aceitaram Jesus como Salvador foi porque ficaram presos pelo poder dos demônios. As pessoas estão famintas espiritualmente. Querem a libertação do pecado e anseiam pela vida eterna, mas muitas são incapazes de romper os laços que as prendem. Centenas de indivíduos me disseram: não posso tornar-me um cristão. Quero, mas algo me prende. Simplesmente ponho a mão no ombro deles e digo: em nome de Jesus de Nazaré, ordeno que o poder que o prende seja quebrado. Agora, em seu nome poderoso, fique de pé. Com lágrimas de alegria, essas pessoas têm obedecido. Já orei com homens que estavam presos por hábitos, cigarro, bebida, pecados sexuais, e no mesmo nome do Senhor tenho-os visto libertos, geralmente de modo instantâneo. Deus não quer que seus filhos sejam presos por coisa alguma. Estou sempre decidido a não deixar que coisa alguma me domine. Sendo jovem pastor batista de uma igrejinha do interior, aceitei um emprego em uma loja no período do Natal para ganhar um dinheiro adicional. Várias vezes por dia, nós nos revezávamos para comprar refrigerantes do tipo cola no restaurante que ficava ao lado. Eu bebia de 4 a 6 por dia. Terminado o horário do serviço, cada vez que passava por aquele café, sentia-me obrigado a tomar Coca-Cola. Certo dia, fiquei parado na frente daquele estabelecimento e disse: não deixarei que essas bebidas me dominem. A partir de hoje, nunca comprarei outro. Desde aquele dia, não tomei mais desses refrigerantes, e isso já faz quase 50 anos. Não digo que é pecado beber Coca-Cola, mas se você for um alcoólatra, cafeólatra ou qualquer tipo de ólatra, não se deixe dominar. Se uma pessoa se sente obrigada a beber ou comer alguma coisa, abandone-a. Afetará a sua fé e a impedirá de funcionar. Recuso-me a deixar que algo me domine. Bebo chá gelado e faz pouco tempo parecia que não podia passar sem ele. Então larguei-o por um período, só para comprovar que não era obrigada a tomá-lo. Certo homem veio para mim com lágrimas nos olhos depois do culto da noite. Ele disse: irmão Reagan, você não me condenou, mas meu coração me condena. Tenho 63 anos e fumo cigarros desde os 12 anos. Quero ficar livre. Pode ajudar-me? Afirmei em seguida: posso, certamente. Tudo quanto você tem de fazer é dar licença para eu agir. Ele concordou. Dou-lhe licença, porque quero ser ajudado. Coloquei a mão no ombro dele e disse: em nome de Jesus,
Quebro o poder da nicotina sobre a sua vida e vou garantir isto pela fé. O próximo cigarro que você fumar lhe dará ânsia de vômito. Contou-me mais tarde. Fui para casa naquela noite. Geralmente a última coisa que fazia antes de ir para a cama era fumar um cigarro. Não sei porquê, mas não fumei naquela noite nem na manhã seguinte. Porém, coloquei os cigarros no bolso ao sair de casa. Ele era motorista de caminhão. Naquela manhã deu carona a um conhecido. O passageiro fumava quando entrou na cabine do caminhão. Nunca tive tanto enjoo em minha vida, ele me disse. Abaixei a janela para ter mais ar. Finalmente, tive de pedir-lhe que apagasse o cigarro. Aquele homem havia me procurado a fim de obter ajuda. Eu não poderia fazer aquilo por qualquer pessoa, pois é possível que não queira ser ajudada. Entretanto, graças a Deus, quando alguém deseja ser auxiliado, há autoridade no nome de Jesus para socorrê-lo. Os demônios procuram impedir os seres humanos em todos os aspectos da vida espiritual. Assim, procuram afastá-los de todas as bênçãos de Deus. Cristãos que se sentiam por demais tímidos para testificar ou orar em público têm a fala instantaneamente liberta, em nome de Jesus. Devemos sempre estar sensíveis ao Espírito Santo no momento de lidarmos com as pessoas. Quando, por exemplo, oramos para os irmãos serem cheios do Espírito, às vezes é o diabo quem os impede. Não é sempre assim, mas tenho sensibilidade espiritual quando oro com eles para saber se é esse o caso. Eu sabia que era esse o problema de certa mulher quando me contou há quantos anos buscava o batismo no Espírito Santo. Coloquei a mão no ombro dela e disse: Espírito imundo da dúvida, eu te repreendo, agora sai, em nome de Jesus. Imediatamente ela começou a falar em outras línguas. Isso tem acontecido uma vez após outra. Apenas imponho a mão sobre a pessoa e digo de modo calmo, quase inaudível: repreendo todo o demônio que está prendendo esta vida. Logo em seguida, ela levanta as mãos e começa a falar na língua dos anjos. Que lição maravilhosa! Quantos de nós, nesse momento, não estão com o marido no vício da bebida, no vício do cigarro, outros viciados em sexo na internet? Quantos de nós podemos estar com um filho no mundo das drogas ou na prostituição e ninguém nos ensina que isso pode ser espíritos malignos na vida dessas pessoas, né? E ninguém nos ensina o quão poderoso é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós sofremos porque falta conhecimento para a gente, né? Nós estamos vivendo num mundo que parece que as pessoas não se importam mais, parece que as pessoas estão só prontas para darem desculpas, né, para a gente. Eu venho notando esses dias aqui no grupo que muitas pessoas estão bem agressivas, né? E eu fico olhando aquilo ali e eu fico pensando, eu digo, poxa, mas o crente, ele é alegre, né? O crente, ele tem que ter essa alegria dentro dele. E mesmo quando a gente está triste, quem tem que escutar a nossa tristeza é o Senhor, porque é Ele que manda em tudo e é Ele que tem poder de modificar aquilo que eu estou vivendo. Mas ao mesmo tempo que Deus tem o poder para modificar o que eu estou vivendo, eu lembro também da passagem de Moisés no Êxodo. Quando Moisés olha, está o rio na frente e atrás Faraó, e ele clama para Deus e Deus olha para ele e diz assim, parece que eu estou vendo, se eu estivesse no Amazonas, Deus ia dizer assim, maninho, manda o povo marchar. E a gente não está marchando.
A gente às vezes não faz a nossa parte. A gente só espera, 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 ou aponta o dedo, né, no outro. Ah, porque o outro. Bora deixar de pensar no outro e vamos tentar mudar nós mesmos primeiro, né? Eu acho que se a gente começar a modificar nós mesmos, o outro vai ver que nós nos modificamos, né? E vão querer saber por que que você se modificou. E quando a gente começa a mostrar para o outro que a minha vida foi mudada, né? Que a minha vida foi transformada por causa desse Deus, o outro também vai querer conhecer esse Deus. Eu lembro que em 2012 eu tinha tido o Lucas, né? E o meu marido estava em Boa Vista, em Roraima, e eu estava em Manaus. Meus filhos fazendo faculdade, os mais velhos. E o meu marido tinha mania de botar no Show da Fé. E eu não gostava, eu tinha pavor a crente. Católica, né? Daquelas fervorosa mesmo. E uma vez eu olhando para o missionário, e o missionário falando aquelas coisas. E aí eu gostava às vezes de ficar mudando de canal, né? Passou na Record e eu escutava o bispo lá da Record mostrando também, né, os casos que aconteciam. E eu olhava aquilo ali, eu dizia assim, gente, eu preciso conhecer esse Jesus desse povo aí, ó, porque caramba, o Jesus que eu conheço não é assim não, eu preciso conhecer esse Jesus aí. E aconteceram muitos problemas na minha vida, muitos, muitos mesmo. E quando eu cheguei em Boa Vista, eu tive a chance de passar por um milagre, né? Eu estava há 3 anos com o joelho inchado e não desinchava esse bendito joelho. E eu lembro que eu ia ter que praticamente fazer uma cirurgia. E eu tenho pavor à cirurgia. E eu não sei se vocês sabem, eu vi de tanto problema que eu tinha, eu não acreditava mais em Deus, eu virei ateia. E eu fui para um centro espírita, e dentro do centro espírita, para vocês verem como Deus, ele usou até um jumento, né, para falar com o balão. E eu não vou chamar a moça que falou comigo disso, mas ele usa qualquer pessoa. Quando Deus tem projeto na sua vida, ele usa qualquer pessoa para falar com você. E eu lembro que eu fui para o centro espírita e lá eu conheci a médium, né? E a médium olhava para mim e me chamou de irmã e disse assim, irmã, você está assim porque você deixou Jesus se afastar da sua vida. Aí eu olhei assim meio estranho para ela, porque eu tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, eu li Allan Kardec, eu sou muito estudiosa, eu adoro ler. E eu olhei e disse assim, mas eu não lembro de ter nem visto Jesus no Allan Kardec, porque eles não falam em Jesus, né? Jesus para eles é um espírito de luz, não é o Salvador. E aí eu olhei para ela e ela disse assim, não, a irmã vai ter que vir todo dia escutar as pregações, vai ter que rezar, ler o salmo 3 vezes por dia. Aí eu olhei para a cara dela e pensei assim, eu digo, essa mulher é louca. Ou eu vou virar crente agora, passar o dia lendo a Bíblia, né? Mas para vocês verem como Deus age na vida da gente. Teve uma semana que eu não podia ir ouvir a tal da pregação deles. E eu disse assim, se é para ouvir pregação, eu escuto em casa, né? E eu botei no missionário, no Show da Fé. E eu vou dizer assim, irmãos, eu não acreditava naquilo ali. Para mim tudo era mentira. Para mim ele pagava aquelas pessoas na televisão para ficar falando que tinha sido curado. E eu com aquele meu joelho inchado, doendo, você não tem noção. E eu sentada na sala, né, sozinha, meu marido no bar bebendo, e eu olhei assim, eu assistindo o Show da Fé, né? Daí o missionário disse assim, não, você agora bote a mão no seu joelho. Eu levantei assim a cabeça, né, para ver, olhei pela janela para ver se não tinha ninguém na rua, porque eu não ia pagar o mico daquele. E eu levantei, e eu vou dizer para vocês assim, nunca mais eu senti dor no meu joelho. Não precisei operar, não precisei fazer nada.
E quando a dor, não aquela mesma dor volta, porque eu sei que eu já fui curada, né? Eu já repreendo na mesma hora. E isso foram muitas coisas que foram acontecendo, gente. E hoje, com o Lucas, vai amanhã, né, completando 9 anos, Deus me fez um retrospecto, né, na minha vida e me mostrou como sempre Deus cuidou de mim, né? Deus tem um plano para a minha vida. Infelizmente, eu ainda não sou aquela pessoa que não vou dizer merecedora, porque nenhum de nós merece o amor de Deus, mas aquela pessoa que poderia ser melhor. Por isso que às vezes eu digo, vamos parar de estar apontando o dedo para o outro, vamos pensar mais na gente, o que, que a gente pode mudar, porque é que nem a Jo está dizendo, a mudança tem que partir de nós. E se ela partir de nós, vocês vão ver que o mundo vai melhorando. Nós estamos... Eu sei que muita gente saiu do grupo, parou de participar do grupo, porque eu venho falando para vocês, essa guerra que está acontecendo é espiritual. Esse vírus que está aí, gente, é profecia de Apocalipse, sabe? Quando você vê o mundo inteiro completamente perdido, você vê especialista, doutor na área, tudo com opinião, ninguém, não tem um consenso no mundo, né? Então, isso são os princípios das dores. E tá na hora da gente realmente se arrepender da vida que a gente tem levado e mudar. E eu só posso mudar o outro se eu mudar a mim. Eu não posso... que o Espírito Santo consiga me usar para falar agora de uma maneira o mais explicativo possível, mas assim, como é que alguém vai olhar para mim e vai querer conhecer Jesus se eu sou uma pessoa chata, se eu sou uma pessoa amarga, se eu sou uma pessoa que só vê defeito em tudo, que eu não consigo ver prazer em nada, que eu só sei estar murmurando, eu só sei estar criticando. Sabe aquela pessoa chata? Pois é, então como que é que eu vou querer ser crente? Se eu olho para aquela criatura, eu digo assim, Deus que me perdoe, eu vou andar com a criatura, vou querer ser igual a essa criatura. Não vou querer, sabe? Então a gente tem que começar a parar com isso, a começar a ver o mundo com outros olhos. Porque enquanto a gente não colocar amor no que a gente olhar para o outro de uma maneira, sabe, diferente. É você ver aquela pessoa que está ali e tentar se colocar no lugar dela. Eu acho que isso facilitaria muito a vida da gente. Eu vi uma dos posts essa semana, dos comentários, que uma das irmãs disse assim, porque a gente tem que começar a ajudar os outros, que né, ao invés de estar se preocupando em ir para a igreja, a gente tem que ajudar os outros. E aí eu fui até conversar com ela, eu disse assim, mas eu não entendo assim, eu acho que uma coisa não tira a outra, né? O fato de eu ajudar alguém, eu não preciso estar postando em rede social que eu ajudo ninguém, né? E se a pessoa... Eu não posso tirar o direito de alguém de querer ir para a igreja. E aí a gente conversando, teve uma outra que disse assim para mim, mas é porque tem crente que só dá uma de crente dentro da igreja, né? Mas infelizmente, gente, o que a gente pode fazer, né? Que Deus tenha misericórdia e mude essa pessoa. O que a gente pode fazer é pedir para o Espírito Santo modificar essa pessoa. Porque a palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, é pela ação do Espírito Santo. Então a gente tem que fazer isso. Se a gente tem dentro de casa pessoas que não conseguem sair do vício, Deus não deu opção para a gente. Deus não deu opção para a gente. Tem um rapaz que eu sigo na internet, que é o Fernando Melo. Ele tem até uma escola de conservadorismo. Eu botei até esses dias um vídeo dele na pregação do Sermão do Monte das Oliveiras, a coisa mais linda do mundo. Quem não assistiu, assista. Muito boa a pregação. E ele diz o seguinte, né? Que não adianta você, às vezes, querer forçar uma situação com uma pessoa. E é a mesma coisa da gente, né?
Se eu tenho um filho que ele vê que eu só sou crente dentro da igreja, mas dentro de casa eu sou uma pessoa que vive brigando, que vive falando palavrão, né? Que é difícil, gente. É muito difícil isso, sabe? Meu marido, que nem eu disse para vocês, meu marido bebia horrores, debochava. Pastora Marlíria conhece a minha história. E depois de muitos anos, eu lembro que em 2020, eu cheguei pro meu pastor em Newark e disse assim, gente, eu não aguento mais isso. Eu oro e a criatura não se ajeita, né? Por quê? Porque eu não tinha conhecimento disso aqui, né? Que às vezes você tá orando, mas brigando com a pessoa. E não é com a pessoa que você tem que brigar, você tem que expulsar o demônio que tá nela. Mas isso é um entendimento que também a gente não pode ficar falando para as outras pessoas que não conhecem. Eu lembro que o pastor Gilson olhou para mim e disse assim, você lembra quantos anos a hemorroísa passou? E eu olhei para ele, eu digo, eu sei, pastor, que foram 12 anos, mas eu não vou conseguir aguentar, eu não aguento mais, pastor. E ele disse, não, Deus não lhe deu essa opção. Continue orando. E no final do ano, meu marido foi batizado nas águas, sabe? Então Deus, nós não temos outra opção. O Fernando Melo, ele diz assim, olha, o Brasil tá do jeito que tá, essa bagunça que tá, o pessoal não tem valores, não tem mais nada. Mas ele tem 4 filhos para sustentar e ele diz, gente, eu não tenho condições de sair do Brasil. Eu não tenho dinheiro para viver lá fora, então eu tenho que viver aqui nesse país. Mas eu vou viver desse país como? A gente vai modificando. E a gente precisa modificar. A gente precisa mostrar para as pessoas esse Deus que nós servimos. Eu não sei você, mas eu tenho muito a agradecer a Deus. Deus tem cuidado de mim, sabe? Deus tem cuidado de mim. Eu posso dizer isso. Deus tem cuidado de mim. Gente, eu sou obesa, né? E meu marido tem que trabalhar todo dia. E no lugar que ele trabalha tá cheio de casos de Covid. Mas Deus tem cuidado de mim. Eu não vou dizer para vocês assim, eu não tenho medo. Na hora que vem o medo, eu digo, mas o Deus que eu sirvo não vai me deixar passar por isso. Ele sabe que eu tenho um filho especial para cuidar, né? Então Deus tem cuidado de mim. Então nessa noite, eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E fale o que você puder falar do que Deus tem feito na sua vida. E se você ainda não experimentou o amor de Deus, comece a buscar. Converse com Deus. Converse com Ele como se você nunca conversou. Vá para um cantinho lá que não tem ninguém e chore aos pés de Jesus. Porque Ele vai carregar as suas dores como Ele carrega as minhas, como Ele já carregou muita coisa. Tá bom? Então vamos terminar por aqui. Tem todos os capítulos, para quem ainda não conhece esse livro, tem todos os capítulos lá no canal. Então se inscreva no canal, compartilhe. O objetivo do canal não é eu ganhar dinheiro e virar influencer digital, tá? O objetivo do canal é justamente levar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu aprendi com o Fernando Melo que nós temos um galardão no céu esperando por nós. Então, busque também o seu galardão, comece a trabalhar aqui na terra enquanto é tempo. Busque Deus enquanto você pode achar, tá bom? Que Deus abençoe cada uma, a Ivani Tomás, né, a Jossa, a pastora Marlíria, todos que estiveram aqui. E para você que está assistindo agora, né, depois gravado, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem, em nome de Jesus.